E hoje eu quero falar sobre o momento em que eu percebi que estava escolhendo as pessoas erradas. Eu acho que no fundo eu sempre soube. Mas sabe quando você sente uma coisa e mesmo assim escolhe ignorar? Quando a sua intuição fala e você faz aquela coisa de abafar? De achar um jeito de explicar por que não é bem assim? Eu fiz isso por muito tempo. E hoje eu quero falar sobre isso. Não de um jeito arrumado com começo, meio e fim perfeitos, mas do jeito que foi pra mim. Porque eu penso que quando a gente tenta deixar as coisas muito organizadas, perde o que tinha de verdade nelas. Então, se você está ouvindo isso enquanto dirige, enquanto arruma suas coisas, enquanto tenta dormir e o pensamento não para, esse episódio é pra você. Vamos lá? Olá, eu sou a Amanda e esse é o Beyond the Post with Amanda. Para entender o que eu vou te contar, você precisa entender um pouco de quem eu era. Eu sempre fui aquela pessoa que se importa muito, sabe? Que fica pensando numa conversa 3 dias depois, se a outra pessoa ficou bem, se eu disse a coisa certa, com medo de magoar o outro. E por muito tempo eu achei que esse comportamento era simplesmente eu, quem eu era, um traço de personalidade. Mas tem uma linha muito tênue entre se importar genuinamente com as pessoas e se importar de um jeito que vira uma necessidade. Uma dependência quase. De ser vista, de ser valorizada, de receber de volta o que você dá. E eu não sabia onde essa linha estava para mim. Eu cresci achando que o amor, seja ele de amizade, de relacionamento, de família, era algo que você conquistava, que você precisava provar que merecia. Que se você fosse boa o suficiente, presente o suficiente, compreensiva o suficiente, as pessoas iriam ficar. Elas iriam te escolher. Ninguém me disse isso explicitamente, mas eu aprendi, do jeito que a gente aprende as coisas mais profundas. Sem perceber, ao longo dos anos, através de pequenos momentos que vão se formando uma crença. E essa crença para mim foi: o amor é algo que eu preciso conquistar para merecer. Quando eu olho para trás, eu consigo ver o padrão com uma clareza que na época eu não tinha. Eu escolhia pessoas que precisavam de mim de um jeito específico, pessoas que tinham muito caos internos, muita instabilidade e que de alguma forma eu achava que eu poderia ajudar, estabilizar, ser o porto seguro. E sabe o que acontecia? Eu virava o porto seguro, mas eu não tinha um. Eu ouvia horas de desabafo, mas quando eu precisava falar, eu não me sentia confortável. Eu fazia o impossível para estar presente nos momentos difíceis do outro, mas nos meus, eu estava completamente sozinha. Ou pior, me sentindo um fardo por precisar de alguém. E o mais engraçado nisso tudo é que eu via os sinais. Eu sentia que não estava bem. Sabe aquela sensação depois de um encontro, aquele vazio, aquela coisa de eu me doei muito e voltei com pouco? Mas eu tinha uma habilidade incrível de me convencer de que eu estava exagerando. Ela está passando por um momento difícil. Ah, ele não é de demonstrar, mas ele se importa. Eu não posso ser tão exigente. Amizade é assim mesmo. Não somos iguais. Eu tinha uma resposta para tudo. Uma justificativa para cada sinal que aparecia. O problema é que eu não queria ver. Porque ver significava ter que fazer algo. E fazer algo significava perder aquela pessoa. E perder aquela pessoa para mim era um medo que eu mal conseguia nomear. O de que talvez, sem todo esse esforço, eu não fosse acolhida da mesma forma. Tudo tem um custo em viver assim. E ele é alto. Não é um custo que aparece de uma vez. Ele vai chegando devagar em pequenas coisas. Você começa a se monitorar muito, a pensar antes de falar. Não porque você quer ser gentil, mas porque você tem medo de incomodar, de ser demais, de pedir demais.
Você começa a minimizar o que sente. Alguém te trata mal e você pensa: mas eu fiz isso, mas eu conheço o histórico dela. Mas ela não quis dizer isso. Você vira uma advogada de defesa das pessoas que te machucam. E tem um momento que você percebe que não sabe mais muito bem o que você quer. Porque faz tanto tempo que você está focada no que o outro quer, no que o outro precisa, e como não desapontar o outro, que a sua própria voz foi ficando mais baixinha. Eu lembro de uma vez uma amiga me perguntar: Amanda, mas o que você quer? Não o que você acha que você deveria querer. O que você realmente quer. E eu fiquei sem resposta por um bom tempo. Mas porque eu estava tão acostumada a me ajustar aos outros, eu tinha perdido o contato com o que eu era genuinamente meu. Isso é o custo. Não é dramático. Não acontece numa noite. Mas um dia, você olha no espelho e percebe que está cansada de um jeito que o sono não resolve. Porque não é o corpo que está exausto. É você. E teve um momento específico na minha vida. Não foi uma briga enorme, não foi um fim de relacionamento devastador. Foi um momento que, por algum motivo, era a hora certa. Eu estava realmente cansada de tudo e todos à minha volta. Parecia que foi a minha alma gritando por socorro. Ninguém em volta, então eu comecei a falar comigo mesma. E pensei: por que eu estou aceitando tudo isso? Não com raiva, não com drama, foi quase uma pergunta genuína, curiosa. Por que eu estou aqui sentindo todas essas emoções, confusões e querendo culpar o outro pelo que eu estou sentindo? E a resposta que veio não foi sobre eles, foi sobre mim. Porque eu não acredito que mereço mais do que isso. Eu precisei ficar com isso por um bom tempo. Essa era a resposta. Mas era a verdadeira que eu tinha naquele momento. Quando você entende que o problema não é sobre as pessoas que você escolhe, mas o porquê você as escolhe, alguma coisa muda. Não da noite para o dia, não de forma mágica, mas algo fundamental se desloca. E eu entendi que eu não estava me escolhendo. Eu estava esperando alguém fazer isso por mim. Eu estava terceirizando o meu próprio valor, como se ele precisasse ser validado de fora para ser real. E aí que eu comecei a perguntar para mim coisas que eu nunca tinha perguntado direito. Eu trataria uma amiga que eu amo do jeito que eu me trato? Eu aceitaria que alguém que eu amo ficasse em relações que esgotam sem reclamar? Eu diria para ela que ela é exigente demais por querer reciprocidade? A resposta para tudo era não, óbvio que não. Mas eu fazia isso comigo mesma o tempo todo, com uma naturalidade assustadora. E tem uma coisa que eu aprendi nesse processo e que eu quero que você leve desse episódio. A forma como você se trata ensina as pessoas como te tratar. Não porque as pessoas são maliciosas, mas porque a gente dá o tom. A gente estabelece através das nossas ações do que a gente aceita, do que a gente deixa passar, do que a gente justifica. Qual é o tratamento que a gente acha que merece? E quando você começa a se tratar com mais cuidado, com mais respeito, com mais consideração, você começa a ter menos tolerância para relações que não te oferecem o mesmo. Não por arrogância, mas por sabedoria. Porque no final, a gente não aceita o amor que merece. A gente aceita o amor que acredita que merece. E mudar isso não é uma decisão que você toma uma vez. É uma prática. É acordar todos os dias e se perguntar: como eu estou me tratando hoje? Que tipo de presença eu estou sendo para mim mesma? É pegar o hábito de notar quando você está se diminuindo, quando você está pedindo desculpa por existir, quando você está aceitando pouco e chamando isso de gratidão. Se em algum momento desse episódio você pensou: nossa, eu faço isso, eu quero que você saiba que você não está sozinha. E que reconhecer o padrão já é enorme, é o começo.
Talvez esse seja o momento de você se escolher também. Não de um jeito perfeito. Não de um jeito que resolve tudo, mas de um jeito real. Um passo pequeno hoje. Obrigada por ter ficado até aqui comigo, por ter ouvido, por ter se permitido sentir o que quer que tenha vindo enquanto você ouvia. Cuide de você. Até o próximo episódio.